E agora, enquanto as palavras da leitura vão ecoando ainda em nossas mentes, convidamos a todos a que nos acompanhem numa prece, relaxando um pouquinho em nossas cadeiras, fechando um pouquinho nossos olhos físicos, deixando de lado até nossos problemas do dia a dia, que bem sabemos são importantes, mas que nesse momento nós vamos deixá-los de lado e voltarmos nossos pensamentos para a espiritualidade superior, formando em nossas mentes a imagem do Mestre Divino, os seus belos ensinamentos à beira do lago de Genezaré, que mesmo durante o curto período que ficou encarnado na Terra, quantas lições de amor nos deu, que mesmo hoje, depois de 2000 anos, ainda temos a dificuldade de entender. Te agradecemos bastante, Senhor, e te pedimos que nos dê forças e clareie os nossos pensamentos através da Tua luz, para que dia a dia possamos entender melhor esses belos ensinamentos e, mais do que entendê-los, colocá-los em nosso dia a dia, modificando a nossa conduta, amando e respeitando a todos, construindo harmonia em nossos lares, na certeza que todos os acontecimentos estão previstos de acordo com a lei divina, com a lei do nosso Pai Celestial. Se vierem os sofrimentos, dai-nos forças, e que a Tua luz nos guie sempre, pois sabemos que a cada passo estaremos mais próximos da felicidade, a cada queda estaremos mais à frente, nos levantando fortes. Enfim, Senhor, profundamente agradecidos, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho dessa tarde. Que assim seja. E hoje temos a satisfação de ter conosco o nosso irmão de Joinville, Luiz Miller, que eu nem vou falar que eu já assisti a palestra sua no tempo da casinha de madeira, 30 anos atrás, senão vão achar que nós estamos velhos, então não vou falar isso não. Já antigo conhecido da casa, sempre nos dando o prazer da sua palavra, trazendo ensinamentos importantes em suas reflexões. E hoje ele vai nos falar sobre um tema muito bom, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Que Jesus te ilumine, Luiz. Boa noite a todos. É com alegria que estamos retornando a esta casa, como disse o Leandro, de longa data que vimos aqui, temos vindo aqui nesta seara, aproveitando o ensejo de amáveis convites, como tem sido feito, para que nós pudéssemos dar a nossa pequena parcela de contribuição na difusão da nossa querida doutrina espírita. O tema desta noite, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. Mas também está lá no Novo Testamento, no Evangelista João, no capítulo 14, de onde Allan Kardec extraiu os termos ali usados para fundamentar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa de meu pai. Esse episódio que gerou esse título e que nós encontramos lá em João, foi exatamente quando Jesus estava fazendo as suas despedidas, pois estava próximo o momento em que dele ser traído, dele ser preso, crucificado, etc. E Jesus percebeu o estado de ânimo deles, de tristeza,
Estavam percebendo até pelas próprias palavras de Jesus. E onde ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele estava fazendo uma afirmação porque ele sabia que a crença em Deus neles era forte, pois eram os hebreus que há muito tempo vinham acreditando na existência de Deus e ainda de um Deus único. Eram monoteístas. E Jesus está fazendo essa afirmação, não está perguntando: vocês creem em Deus? Ele está afirmando: credes em Deus, crede também em mim. Porque até então ele tinha ouvido de alguns dos discípulos para onde Jesus iria. E Jesus responde com essas palavras que vai intitular o capítulo e a nossa palestra de hoje: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele não poderia dizer para eles para onde ele iria, porque nós sabemos que Jesus é um espírito puro. O espírito puro já não habita mais planetas. O espírito puro já vive no seio de Deus, como dizem os espíritos lá no livro dos Espíritos, quando trata da escala espírita. Porém, ele, de uma forma genérica, ele falou da existência dessas moradas na casa do Pai. Então, no fundo, o nosso tema hoje é falar sobre as moradas na casa de Deus, que nós vamos encontrar, então, em Jesus essa fundamentação. Pois, como nos informam os Espíritos, a casa do Pai é o universo. E o universo é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que fundamenta a existência dos planetas, dos planos de vida, dos mundos habitados, a partir desse momento. É exatamente lá na última ceia que Jesus faz essa observação para os discípulos, primeiro para acalmá-los, para que, como ele diz, não se turbe o vosso coração. Só aí já há uma lição para todos nós. Ou seja, para que nós, diante de situações problemáticas, as mais complicadas possíveis, que nós nos mantenhamos calmos, que nós nos mantenhamos com o nosso sistema emocional, de certa forma, equilibrado, tranquilo, para que até mesmo se tivermos que fazer algum tipo de escolha, que nós tenhamos esse sistema emocional equilibrado para que as nossas escolhas possam ser as melhores, as mais acertadas possíveis. Então Jesus está falando da casa de Deus, está falando das moradas. E Allan Kardec estuda isso no capítulo 3º, ele já começa falando a respeito dos diferentes estados da alma na erraticidade. Isso é um assunto bastante interessante. Primeiro, entendermos o que é erraticidade, para que não entendamos que erraticidade seja a dimensão em si. Erraticidade é o tempo que medeia entre uma encarnação e outra. E espíritos errantes é o que estão nessa mediação. Espíritos errantes são aqueles que estão aguardando uma encarnação. Então nós vamos verificar, conforme nos informa os Espíritos, no livro dos Espíritos, que os Espíritos estão em 3 condições, em 3 situações, necessariamente. Ou são espíritos puros, ou espíritos errantes, que são aqueles que precisam reencarnar, ou espíritos reencarnados, que aí leva o nome de alma, como nós já vamos ver. Então, erraticidade é aquele tempo que medeia entre uma encarnação e outra. Então, nessas situações, nós vamos encontrar diversos estados de almas nessas dimensões. E aí nós vamos verificar que estamos falando de mundo espiritual. Estamos falando de mundo espiritual. E começamos a perceber como precisamos começar a mudar os nossos conceitos acerca de mundo espiritual. Porque depois das revelações vindas por André Luiz, ficou cada vez mais claro para todos nós que esse mundo espiritual é um mundo material, onde ali nós temos diversas moradas, que hoje nós sabemos que são colônias materiais,
André Luiz cita uma, que é Nosso Lar, mas nós sabemos que praticamente todas as cidades ou pequenas regiões, elas contêm uma colônia sobre ela. Como o Nosso Lar está sobre o Rio de Janeiro, eu imagino aqui, por exemplo, eu sou de Camboriú, né? Estou em Joinville, mas nasci em Camboriú. Eu fico imaginando eu desencarnando, para que colônia eu vou. Claro que é uma pertencente aqui ligado ao nosso Camboriú, que pode ser que esteja ligado com Joinville também. Nós não sabemos o tamanho dessa colônia. Então nós saímos dessas colônias próximas de onde estamos reencarnando. Isso hoje já é ponto tranquilo, pacífico. Então, onde formam as diversas moradas. Então, nós temos notícia, por exemplo, de Nosso Lar, com toda aquela estrutura, que muitas vezes a pessoa pensa, mas então é igual aqui? Não é que é igual aqui, nós é que, de certa forma, tentamos copiar essas colônias espirituais com suas estruturas educacionais, com suas estruturas filosóficas, com suas estruturas religiosas, hospitalares e assim por diante, dependendo da colônia. Como nós temos também aqui cidades onde as culturas são mais avançadas ou menos avançadas, também nesse plano espiritual, que eu prefiro chamar de plano astral. Plano astral, porque mundo espiritual, se a gente for ver mesmo, é o mundo interno do espírito. Aonde ele está é uma astralidade, porque também se constitui de matéria, oferecendo essas diversas circunstâncias localizadas, né, de cidades, de colônias, para onde os nossos entes queridos foram, né? Para onde nós vamos retornar ao desencarnar? Exatamente para a colônia de onde saímos. E por que muitas vezes ficamos no umbral? Porque é o caminho de retorno. O problema, aí entra esses diversos estados da alma, nessa erraticidade, nesse período. Porque, no fundo, vamos lá, vamos relembrar a nossa condição. Agora, por exemplo, estamos encarnados. É o espírito que está aqui? Não. É uma parte dele que nós chamamos de alma. Allan Kardec pergunta para os espíritos o que acontece com a alma durante a morte, ou na ocasião da morte. Volta a ser espírito, está muito claro lá. Então você diz, mas então agora não é espírito? É, mas não é o seu 100%, vamos assim dizer. Então vejam só o que ele chama ali, diferentes estados de alma na erraticidade, ou seja, os diversos estados mentais com que a alma chega nessa transição, nesse momento em que ela passa para o plano chamado espiritual. Os estados mentais, o que vai configurar esses diversos estados mentais? Que acabam sendo uma espécie de morada, porque você estagia naquilo ali. Quase sempre são as monoideias. O que são monoideias? Monoideias quando você sai daqui preocupado com o que você deixou. Ou seja, você vai para o mundo espiritual, existe a morte do corpo físico, mas não existe a desencarnação. Porque você não desencarna da situação, você volta como alma e não como espírito. Então você tem todo um período para transitar nesse processo de retorno ao local de onde nós saímos, que nós chamamos de umbral. Você vai ficar mais tempo, menos tempo ali, dependendo do teu estado mental. Que, como o Kardec fala, é uma espécie de morada. Você vai ficar algum tempo ali, até que você possa sair daquela monoideia. E quase sempre são ideias de apego. Ou ainda um outro problema psicológico, moral, que se chama culpa. Sentimento de culpa é outra coisa que impede que a alma retorne, ou volte a ser espírito, como diz lá. Porque lá a resposta dos espíritos é assim, né? Quando Allan Kardec pergunta o que acontece com a alma durante a morte, né? Na ocasião da morte, volta a ser espírito. Só que esse volta a ser espírito não está determinado quanto tempo vai levar.
Esse que é o problema. Porque você volta a ser espírito à medida que você deixa de ser alma. O que isso quer dizer? Que nós precisamos deixar a nossa personalidade, de certa forma, por aqui. Então nós vamos observar a dificuldade de André Luiz, porque ele chegou como o doutor André Luiz. Mesmo quando ele foi recolhido. Ele só começa, se a gente observar, ele só vai começar a desencarnar quando ele começa a trabalhar como auxiliar de enfermagem, que nem, aliás, de faxineiro até. Que ali ele volta àquela condição de espírito, vamos assim dizer. Até então é como se fosse alma, ele estava ligado à personalidade que ele trabalhou quando estava encarnado. Então esses diferentes estados mentais é que vão, de certa forma, determinar o tempo de perturbação com que o espírito passa, ou seja, a alma passa, o tempo que vai levar a ele voltar a ser espírito, como está lá na questão, né, do Livro dos Espíritos. E isso, o que fazer, né, para nós outros, de forma prática, o que fazer? Quer dizer, volta àquela questão de nós nos analisarmos com relação à nossa natureza. Jamais esquecermos de que nós somos princípios inteligentes, que alcançamos a evolução, estamos reencarnados na condição de alma, em desencarnando vamos voltar a ser espíritos, mas que para isso precisamos entender a importância do estágio que nós estamos, no sentido da evolução do espírito. Ou seja, aproveitarmos a usar os valores daqui, no sentido de forma que eles redundem em evolução para o espírito, e não em apego. Isso não significa não possuir as coisas, né? Não ter as coisas. O que é preciso é cuidar para que as coisas não nos possuam. Que as coisas, as situações, os eventos não dirijam a nossa vida. Eu lembro lá das bem-aventuranças, né? Jesus fala dos que herdarão a terra, serão os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Muita gente diz, mas então eles vão possuir a terra? É no sentido de não permitir que a terra os possuam. É no sentido de dizer que o espírito irá preponderar sobre a matéria. Que por enquanto é o contrário, há uma preponderância gigante da matéria sobre o espírito, dos interesses horizontais, quando que na verdade nós vamos ter que usar esses valores horizontais para verticalizar a nossa evolução. Esse é o processo. É aí que entra Jesus com seus ensinos, aonde ele fala que ele veio trazer fogo à terra e tem pressa que ela se incendeie. Essa terra quer dizer você, a mim, a nós. Ele veio trazer ele veio como que soprar a chama divina que está dentro de nós. Nós somos crias divinas, nós somos produtos da criação de Deus, somos fagulhas divinas, centelhas divinas. Então o Evangelho, Jesus vem trazer os princípios para que essa chama não se apague, ao contrário, que ela brilhe. Ele mesmo fala, né? Brilhe a vossa luz, que nós somos luz. Mas a horizontalidade da vida, os interesses imediatistas, a própria cultura materialista, vai fazendo com que os nossos interesses se sobreponham aos interesses do Espírito. Por mais que nós estudemos Jesus, por mais que nós entendamos da imortalidade, mas mesmo assim, é muito forte sobre nós a influência da cultura materialista, né? Que isso vem desde a nossa infância e assim por diante. Então, na verdade, todos esses estágios mentais, nós passamos na espiritualidade, que acabam representando essas moradas de que Jesus estava falando. Mas é importante observarmos que não é só na espiritualidade também. Nós também temos aqui como encarnados, todos nós vivendo em moradas mentais as mais variadas.
Isso também está, de certa forma, a nos chamar a atenção, porque também estamos na casa do Pai. O planeta Terra também faz parte desse contexto, desse concerto universal. Nós estamos na casa de Deus. Estamos encarnados. Mas pensamos, sentimos, dependendo do jeito que estamos pensando, da forma que pensamos, da forma que sentimos, nós estamos, de certa forma, construindo essa morada vibratória, essa faixa vibratória que vai representar um estado mental nosso, e com isso vai, de certa forma, influir em todo o nosso processo emocional, em todo o nosso processo de sentimento, nosso processo afetivo, nos relacionamentos e assim por diante. Haja vista que o nosso pensamento e os nossos sentimentos acabam gerando aquilo que nós chamamos de emoção, né? As emoções que fazem com que nós tenhamos essa frequência vibratória X, que vai fazer com que tenhamos uma qualidade de vida melhor ou menos boa, boa ou menos boa, que vai depender das nossas escolhas. E aí surge o Evangelho do Cristo, as suas notícias, os seus princípios éticos, para que isso seja, de certa forma, aplicado por nós no cotidiano, né? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Nós temos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Modelo e guia. Então ele não é objeto de culto. Jesus não é objeto de culto. Ele é modelo de comportamento. Porque cultuar é uma coisa, você simplesmente olha para uma imagem, você vai a um centro espírita, você vai a uma igreja, você vai fazer um culto a Jesus. Isso é bom? Não é o correto agir assim. Qual é o correto? É tê-lo como modelo de comportamento. Porque ele trouxe princípios que pudessem reger as nossas escolhas comportamentais. Ele deu exemplos e deixou os princípios para que nós pudéssemos, então, em seguindo, aproveitar esta morada. Porque a Terra, agora falando dos planos físicos, a Terra é uma dessas moradas que estão a circular no espaço. Um dos planetas habitados. Vejam só, nós temos hoje, é sabido que nós temos mais ou menos no universo 200 bilhões de galáxias, como se fosse 200 vias lácteas. E temos aproximadamente, dessas galáxias, 100 milhões de estrelas, 100 milhões de sóis. Então, seria imaginar tudo isso ser criado para, como se diz, ter a morada sem morador. Não faz sentido na inteligência, na sabedoria de Deus. Então, a doutrina espírita não tem dúvida, a Terra é um dos planetas habitados, mas existem outros planetas habitados. E aí vem a questão de nós também pensarmos um pouquinho o tipo de habitantes. Porque nós não tem que ser necessariamente seres iguais a nós. Nós aqui vivemos num planeta com toda essa, eu diria assim, essa condição biológica que o planeta nos oferece, tendo o elemento carbono como o coordenador dos demais elementos, dando essa configuração que o planeta Terra tem. Mas vamos imaginar um planeta onde o elemento coordenador não seja o carbono. Vamos só citar o silício, por exemplo, que vamos ter lá só areia, só pedra, só o reino mineral. Então então não tem vida? Aí é questão de conceito. Aí nós vamos entender que o princípio inteligente, aí nós vamos ter que começar no processo evolutivo. O princípio inteligente, ele passa por todos os reinos, e o reino mineral é um deles. Aqui nós temos reino mineral, vegetal, animal e hominal. Mas digamos que seja um planeta que só tenha reino mineral, então aquele planeta oferece ao princípio inteligente aquele tipo de morada, aquele tipo de experiência, porque o princípio inteligente, ele passa por esses reinos todos, se ambientando, estagiando, produzindo,
fazendo com que ele, princípio inteligente, cresça, evolua e a parte material progrida. Porque o progresso é material, a evolução é espiritual. Mas todo o progresso que você observar na matéria, esse progresso é produto de uma consciência, de uma inteligência que está por trás, evoluindo e transformando essa parte externa que nós chamamos de matéria. Isso em todos os níveis. Então nós vamos encontrar no universo, nós vamos encontrar todos esses planetas, todos eles dando condições A, B, C, D, enfim, para que os princípios inteligentes possam atuar. Então nós temos planetas, como eu disse, só onde o reino mineral está presente. Poderemos ter outros com reino mineral e vegetal. Então são dois tipos de experiência que aquele planeta, de instrumento que aquele planeta oferece. Mas a vida está presente. Mas tem outro detalhe que nos chama a atenção também. É que o universo todo é feito de partículas. O universo todo. Não apenas os planetas, não apenas as regiões localizadas. Nem mesmo, os Espíritos nos falam que nem mesmo no vácuo, chamado vazio, que ele não existe. Que ali há elementos químicos, há elementos subatômicos, atômicos ou subatômicos, e isto significa que há a presença, então, de princípios inteligentes atuando nesses princípios, que também são espécies de moradas, ou seja, a casa do Pai. Então ela oferece para nós os planos físicos, bem objetivos, que são os planetas. Cada planeta tem as suas dimensões espirituais. Quando nós estamos falando aqui de plano espiritual, nós estamos falando da Terra, plano espiritual da Terra com as suas colônias. Os demais planetas também, da mesma forma, tendo as suas dimensões físicas e extrafísicas, ou seja, os planos bem físicos e os chamados planos astrais, com suas dimensões, com suas construções, com os seus elementos propícios para que o espírito possa prosseguir a sua evolução. Porque na verdade nós, por exemplo, estamos encarnados, daqui a pouco desencarnamos, ou então aqueles que já desencarnaram, o processo evolutivo não para. Então nós temos aqui na Terra todas essas possibilidades de crescer, de desenvolver as nossas faculdades espirituais, nos relacionamentos com a família, no trabalho onde nós estamos, enfim, com os diversos tipos de relacionamentos que nós temos e de oportunidades de trabalhar na dimensão em que nós estamos. Muito bem, desencarnamos, parou, descanse em paz, como está lá, né? Descansou, não é esse o propósito. O propósito não é descansar, é cada vez mais gostar de estar ativo, porque a atividade é uma necessidade do próprio espírito, e isto faz com que essa necessidade do espírito gere necessidades materiais, porque, como eu disse, a matéria só vai ser desenvolvida na medida em que o espírito se desenvolve, e o espírito se desenvolve suprindo necessidades. E nós sabemos que uma necessidade nova só surge quando a anterior foi suprida. Na medida em que esse suprimento vai acontecendo, o espírito vai buscando fazendo novas buscas, novos suprimentos, e com isso surge também na matéria novas necessidades. Porque a matéria também está desenvolvendo, como consequência, vamos repetir isso, como consequência da evolução do princípio inteligente. Porque a matéria, é importante que entendamos isso, a matéria não se organiza por si só. Ela não é auto-organizável, ela é organizada. A matéria, ela é organizada. Existe uma molécula H2O, é uma molécula que representa a água, não é isso? Isso é uma estrutura. Essa estrutura só é formada porque os princípios inteligentes que ali estão, sob a direção de engenheiros siderais, eles aprenderam a fazer aquilo ali, a fazer um H2O, H2SO4 e assim por diante, as moléculas que formam todos esses processos químicos que conhecemos e, consequentemente, toda a estrutura material. Então, o poder estruturador é uma habilidade, é uma competência
inteligência, com princípio inteligente, desenvolveu. Onde ele desenvolveu isso? Exatamente quando passou pelo estágio do reino mineral. Para que ele passe depois para o reino seguinte, vai desenvolver sensibilidade, motilidade e o pensamento contínuo quando se humaniza. Então é todo um processo, e isso, minha gente, o universo todo nos oferece. O universo é um estuário, sabe? Onde nós temos ali elementos os mais, eu diria assim, os mais pequenos, mais nano possível, mas regidos por consciências, regidos por princípios inteligentes. Princípios inteligentes que, de certa forma, pode ser que acabaram de sair das mãos do Criador, estão começando o processo evolutivo, que vão passar por todas aquelas situações oferecidas por aquele reino, para depois passar para o reino seguinte, levando consigo a experiência anterior, e já se habilitando para pegar novas experiências no reino que acabou de chegar, e assim sucessivamente. Como nós outros, nós que cá estamos, já somos seres humanos. Somos seres humanos por quê? Porque alcançamos a humanidade. A humanidade é um patamar, é um estágio que alcançamos. Mas eu pergunto, nós já somos seres humanos plenamente desenvolvidos? Com certeza não. Os espíritos de luz chegam a dizer que nós não somos nem civilizados. Eles dizem que nós somos povos esclarecidos. Mas nem o processo civilizatório ainda planificamos, ainda não planificamos. Então a humanidade também é um estágio onde nós estamos a caminho de uma pureza espiritual, que todos nós somos candidatos a anjos, candidatos a espíritos puros, como Jesus já é um desses espíritos puros, desses Cristos, né? Porém, a humanidade ainda é, eu diria assim, um patamar onde precisamos caminhar mais sobre esse patamar. Nós estamos engatinhando sobre ele, sobre esse patamar. E é evidente que é preciso notar que quem vai estar avançando nesse patamar não é o homem, é o Espírito. E esse Espírito é você, esse Espírito sou eu, esse Espírito somos nós. Somos nós que vamos continuar trabalhando nesse patamar chamado humanidade, para que, dependendo do trabalho que desenvolvemos, dependendo do tipo de relação que temos no meio social em que vivemos, nós estamos caminhando mais rápido ou menos rápido nessa caminhada humana. Humana ainda. E ainda com a agravante de que ainda permitimos que essa matéria que forma esse patamar ainda predomine sobre os nossos interesses. Porque isso é cultural, né? Nós somos orientados, educados de uma forma geral para os valores da matéria. Homem bem-sucedido dificilmente é considerado um homem de bem. Homem bem-sucedido é aquele que realmente cresceu nos patamares ou na escadaria do processo materialista e assim por diante. Que pode ser também um homem de bem, senão uma coisa não anula a outra. Mas não está com o objetivo de você ser um homem de bem. E sim um homem de muitos valores materiais, que poderá, se souber usar isso, se transformar num homem de bem. Nós temos vários Zaqueus, né? Zaqueu, aquele personagem do Evangelho. Nós temos encarnado vários Zaqueus, que souberam e sabem, estão sabendo administrar as suas riquezas materiais, horizontais, se transformando em homens de bem. Agora, isso precisa ser, de certa forma, um objetivo, né? Ou seja, nós precisamos ter isso como escolhas conscientes, saber onde queremos chegar. Porque se nós não sabemos, né, é como se estivéssemos aqui em Camboriú, vou tomar o ônibus, para onde eu vou? Não sei, então serve qualquer um, né? Mas sem eu perceber, eu pego um que vai para Itajaí. Você não sabia, caiu em Itajaí, então vai se resolver lá. Então, na nossa evolução, precisamos, e está aí a doutrina espírita, está aí o Evangelho, né? Jesus a dizer, o meu reino não é deste mundo, embora ele seja o governador do nosso planeta,
Então, em termos físicos, ele é o nosso rei. Mas não é esse tipo de mundo físico que ele está falando que não é dele. É o tipo de relacionamento, o sistema todo filosófico, o sistema puramente materialista, onde os valores, de certa forma, quase sempre estão invertidos, né? Mas tudo isso passa por uma consciência, e aí vem o grande trabalho da doutrina espírita, em falar para a humanidade o que nós somos, o que estamos fazendo na Terra, de onde viemos, para onde vamos. Essas 4 perguntas, o Livro dos Espíritos responde nas 4 partes dele, né? Mostrando que todos nós somos espíritos, agora parcialmente com essa parte espiritual que nós chamamos alma, para passar por todo um processo expiatório e evolucionista, provacional. Então nós temos provações para passar e temos expiações. Por que expiações? Porque nós, na nossa caminhada, nós não estamos vivendo pela primeira vez, nós como espíritos somos milenários, né? Nós cometemos muitos desatinos. Ao cometer um desatino, nós mexemos nas nossas estruturas perispirituais, lesamos essas estruturas e precisamos consertá-las. Então, a nosso ver, as expiações são essas oportunidades onde nós temos situações favoráveis para o conserto do nosso instrumento perispiritual que nós lesamos em encarnações passadas. Mas também estamos no meio que promove a evolução. E essa evolução é promovida através de provas. É mais ou menos como o aluno que estuda, até daqui a pouco vai ser provado, vai passar por uma prova. Então nós também passamos para testar os nossos valores. É exatamente nas provações que Deus, que a lei, que a vida afere os nossos valores. E que nós, de forma consciente, deveríamos fazê-lo também. Como é que passamos pelas circunstâncias não muito agradáveis, pelas situações mais doloridas, porque estamos, com certeza, em situações mais provacionais. A vida sabe disso, Deus sabe disso, as leis sabem disso, até porque a lei está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Mas é preciso que eu, conscientemente, faça esse trabalho de aferição dos meus valores morais. Porque os valores morais constituem tesouro imperecível. E esses valores morais, eles são consequência do uso que você faz da tua inteligência e dos conhecimentos que você adquiriu. Que os 3 juntos representam a verdadeira propriedade do espírito. A inteligência, os conhecimentos e os valores morais. Mas os valores morais não vão aparecer de forma mágica, né? Eles vão surgir através do uso que nós fazemos da nossa inteligência e dos conhecimentos que adquirimos. Então, na medida em que a nossa inteligência, os nossos conhecimentos vão sendo aplicados no mundo relacional, no mundo de relações humanas, de uma forma afetiva principalmente, nós vamos desenvolvendo qualidades morais. Formando esse tripé, esse trio que representa a nossa verdadeira propriedade, que é uma das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, se não me engano, versículo 9. Item 9. Então vejam, nós estamos recebendo da doutrina espírita essas informações para nós entendermos a nossa condição de espíritos, que esse espírito tem como atributo uma inteligência, que adquiriu conhecimento, seja pela literatura ou pelas experiências cotidianas, nós adquirimos também experiências, e valores morais, que é o que vão formar, de certa forma, o nosso caráter. Nosso caráter é feito exatamente desses valores. Infelizmente, eles estão misturados com valores não muito valorosos, né? Valores horizontais, valores materialistas, mas misturados com os valores verticais, formam o nosso caráter. Que aí vem o desafio de aumentar essa verticalidade, fazer com que essa linha horizontal possa ser revertida, passar para essa verticalização. Isso quer dizer o quê? Que os nossos sentimentos precisam ser trabalhados. A parte afetiva precisa ser trabalhada. Mas nós estamos muito prontos para o discurso. Isso é um dos grandes problemas também da nossa cultura.
Às vezes tem pessoas que precisam de nós, não da palavra, mas do abraço, do sorriso, do perdão. Nessas circunstâncias, o aspecto afetivo vai sendo desenvolvido. E vai dizer, na medida, ocorre uma coisa muito interessante. Na medida que a parte afetiva vai sendo desenvolvida em você, você vai desenvolvendo uma coisa chamada gosto, prazer pelo afeto, que chama-se refinamento do gosto. Nós começamos a refinar o gosto. Por enquanto o nosso gosto também ainda está horizontalizado. Mas muitas vezes, porque não percebemos como é gostoso você perceber, depois de uma ação boa, o que acontece dentro de você, o que acontece contigo, que tipo de alegria, você começa a refinar o gosto, a gostar de fazer o bem, a gostar de fazer a caridade, vai lamentar quando ter que perdoar, porque você sabe que se você tiver que perdoar é porque você se melindrou, então ainda tem um melindrezinho para trabalhar. Mas com afeto você também vai trabalhar, porque você vai começar a se auto-observar de forma amorosa. Você não vai se auto-observar para se condenar. Você vai se auto-observar para poder verificar quanta coisa boa que você já tem e que precisa ser aplicado, que ainda não está sendo feito. Perceberam? E aí entra Jesus, né? Aí entra o Evangelho, aí entra os princípios do Mestre, que ele diz, quando estiveres oprimidos, sobrecarregados, porque a gente pode perceber essa sobrecarga, né? Mas eu quero melhorar, mas a carga está muito forte, que a gente lembre de Jesus. Como lembrar dele se você não conhece ele? E como é que eu posso conhecer Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras que fala do Cristo, fala das suas mensagens, e ainda Allan Kardec coloca na sua introdução, que são mensagens que não geram controvérsia. Qualquer pessoa, qualquer filosofia, inclusive qualquer religião pode usar aqueles princípios, porque não atacam, não ferem, não são matérias controversas. Na verdade, Kardec teve esse cuidado, ele está lá, na introdução ele explica bem isso, o critério que ele teve para selecionar aquelas passagens que estão lá. Mas nós também convidamos, estamos sempre lembrando os irmãos da existência do Evangelho, lá do Novo Testamento. Estudar o nosso Mateus, estudar o nosso Marcos, o nosso Lucas, o nosso João. E por que não Atos dos Apóstolos, por que não Epístolas? O Novo Testamento, que ele faz parte da Bíblia sem ser a Bíblia. A Bíblia é só o Velho Testamento. Misturaram o Novo Testamento com a Bíblia, que é o Velho Testamento. Mas não importa. Vamos lá pegar o Novo Testamento para que possamos nos enfronhar, nos inteirar das notícias do Cristo. Ah, mas e Kardec não colocou? Ele não colocou tudo. Ele fez uma base. Cabe a todos nós seguir dessa base para cima. Tanto é que as obras chamam-se obras básicas. Então precisamos estudar e ir refletindo sobre elas, para que nós também possamos crescer na forma perceptiva. Porque a nossa percepção, ou seja, a interpretação daquilo que fazemos das leituras, nem sempre são as mais sensatas, nem sempre são as mais corretas. E isso nos leva a ter leituras inapropriadas diante de comportamentos um pouco agressivos dos nossos irmãos. Porque nas leituras literais nem sempre nós nos habilitamos para que a nossa percepção esteja mais apurada. E quando fazemos um julgamento de algo que vimos, é o tipo de percepção. Você usa a tua capacidade perceptiva para interpretar daquele jeito que você está interpretando, que nem sempre quer dizer aquela conclusão que você chegou. Também nisso há um refinamento, refinar a percepção. Porque as sensações estão aí. O que é a percepção? É a interpretação do que você sente. E sentir, eu não estou falando de sentimento, estou falando em termos de sensibilidade, em termos de ondas que chegam e que ferem os teus sentidos, e que você precisa estar, de certa forma, habilitado para ler, para interpretar, para perceber aquilo que chegou.
Isso é percepção. Percepção, para que nós entendamos, vamos resumir isso. Percepção é a interpretação da sensação. Essas sensações podem ser emocionais, mas na verdade a nossa vida de relação, nós estamos nela, na vida de relação, num processo de sensibilidade, de sensações, que precisam ser interpretadas, essas sensações. Particularmente aquelas que dizem respeito ao teu emocional, ao teu mundo íntimo. Mas muito cuidado, porque em função de nós não cuidarmos com aquilo que ocorre dentro de nós, nós nos precipitamos ao ler a atitude do outro, ao ler o cenário que se nos apresenta. Eu gosto muito de lembrar o momento que nós estamos vivendo no nosso país, ou seja, qual é o tipo de leitura que você faz quando você recebe uma informação que surgiu mais um corrupto? Que leitura você faz disso? Que leitura nós fazemos disso? Que tipo de percepção? Nós estamos entendendo que ali está um futuro espírito de luz? Ou estamos vendo só o corrupto? Aprender a ver, a perceber as situações negativas no meio positivas no meio negativo é o desafio. Conta a lenda daquela, né, conta aquela história de Jesus estar passando diante de um cachorro morto, já, né, em alto estado de putrefação, mal cheiroso, etc., que os discípulos se afastaram. Jesus se aproximou e observou os belos dentes daquele cachorro. Então é a leitura, é a percepção. Há uma outra expressão que diz assim: em todo Caim há uma ponta de Abel. Mas nós observamos os Abéis ou observamos só os Caíns? Claro que a predominância ainda é Caim, mas em mim também, todos nós. Mas nós já temos muito de Abel. E isso o autoconhecimento vai te mostrar, o autoconhecimento vai me mostrar, o autoconhecimento vai nos mostrar quanto Abel já existe em nós, ou seja, quanta bondade nós já desenvolvemos, quantas virtudes nós já temos. Mas é muito mais fácil olhar para os defeitos, né? Meus defeitos morais, meus vícios morais, em mim mesmo, olha só. E por isso é muito mais fácil olhar no outro também. Eu vejo no outro mais o aspecto, o lado do Caim do que do Abel. Vejam como é preciso refletir o Evangelho. Porque ao refletir o Evangelho, você vai refletir sobre você. Eu vou refletir sobre mim. E vou procurar, com essa reflexão sobre mim, tentar compreender o contexto, tentar compreender o aspecto da sociedade que nós vivemos, que ainda se compõe de espíritos com necessidades incríveis a serem resolvidas, até porque mesmo o plano que nós estamos vivendo é um plano de expiações e provas. Nós só tivemos aqui espírito perfeito, só Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós vivemos num mundo de imperfeições, mas esperamos que o outro tenha comportamentos perfeitos. Há quem diga que a palavra perfeição deveria ser implodida do nosso dicionário, para que nós não busquemos apenas aspectos de perfeição, nem em nós, nem nos outros. Porque em função desse perfeccionismo, que é um problema muito sério, um problema psicológico, o perfeccionista, né? O perfeccionista é aquele que anda engessado, né? Parece que ele está assim, com toda a sua estrutura engessada. Aí dói a coluna, dói os músculos, porque está tudo engessado. O perfeccionista, e olha como isso é gigante no nosso meio. Seria de perguntar quem não é. Porque nós achamos que a perfeição é algo a ser perseguida. É claro que nós vamos perseguir essa evolução dentro de um processo natural, buscando cada vez mais nos aproximar dessa verdade deixada pelo Cristo, dentro das nossas possibilidades, porém, de forma determinada, né? Buscando essas informações. Porque como é que eu posso ter Jesus como modelo se eu não conheço? Isso é complicado. Se eu vou me formar um químico, eu preciso
dominar, no mínimo, né, os elementos químicos, conhecer as compatibilidades e incompatibilidades químicas. Tem uma série de fundamentos, né? Assim, com relação também o nosso aperfeiçoamento moral, que é a grande proposta, né? E quando falamos de aperfeiçoamento moral, estamos falando de ética. Não estamos falando de regras morais. Nós estamos falando de regras éticas, de processos éticos que vamos encontrar no Evangelho do Cristo. Onde recomenda o perdão, onde recomenda a caridade, né? Recomenda a tolerância, a fraternidade. São princípios éticos comportamentais, que realmente, na observância desses princípios, nós vamos desenvolver capacidades psicológicas, espirituais, as mais saudáveis possíveis. Quer dizer o quê? Que nós vamos, inclusive, trabalhar pela nossa própria saúde fisiológica, orgânica. Que o nosso emocional, ele reflete sobremaneira sobre a estrutura física, fazendo com que tenhamos qualidades de vida nem sempre muito saudáveis. Então nós estamos numa das moradas da casa do Pai, que é o planeta Terra, mas que entendamos que a casa do Pai é todo o universo, e que todo o universo é habitado, seja pelos planetas, seja pelos elementos atômicos ou subatômicos espalhados no espaço, porque o princípio inteligente, como consciência organizadora, está presente em tudo. Nós poderemos até afirmar de que onde há matéria, gravem isso, onde há matéria há espírito. E quando falamos espírito, não falamos de espírito com E maiúsculo, ainda aquele espírito com E minúsculo, que ainda não é humanizado, mas já está lá presente naquela partícula, naquela subpartícula, fazendo com que ela tenha todo aquele movimento, fazendo com que esse princípio evolua e a própria partícula evolua. Que nós possamos refletir sobre isso e que busquemos em Jesus, e na doutrina espírita ali está, para que nós entendamos melhor o próprio Cristo, os elementos necessários para regerem as nossas escolhas, para fazerem com que nós possamos construir um código de ética plausível, compatível com a ética que Jesus deixou nos seus evangelhos. Queremos agradecer a atenção de todos, mais uma vez agradecer o convite da casa e rogar a Jesus que todos nós sejamos abençoados, que cada família aqui representada possa receber em seu lar essas emanações benéficas que estão acontecendo neste momento, que lá também possam se sentir confortados em nome do Cristo, e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, com muita vontade de viver, respeitando a vida e com muita paz no coração. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos ao Luiz Miller, em nome da Casa de Jesus, pela bela exposição e desejando que ele retorne mais vezes, nos dando o prazer da sua palavra.